Bem-vindos ao primeiro webinar realizado em conjunto entre a Ambidata Group e a APQ, que é a Associação Portuguesa para a Qualidade, a quem aproveitamos para agradecer pelo convite desde já. Hoje o tema, como vocês podem ver, será dedicado à qualidade na era da transformação digital. O que vos pretendemos passar com este webinar é transmitir algum conhecimento daquilo que nós consideramos ser importante reter ao nível da gestão da qualidade, mais propriamente na era da transformação digital. Quem vos fala deste lado é Diana Ribeiro, está bem? O meu nome é Diana Ribeiro, faço parte da Ambidata há já 13 anos, eu sou atualmente diretora da qualidade do grupo Ambidata. Há alguns princípios que nós, enquanto empresa digital, está bem? Nós temos que falar sempre do ponto de vista daquilo que é a nossa experiência nas diferentes organizações, consideramos que são os princípios da gestão da qualidade digital. Primeiro, se a informação original é digital, deve manter-se digital. Segundo, se a informação produzida é digital, então deve manter-se digital. Se temos a informação analógica em papel, devemos convertê-la em digital. Toda a informação digital deve circular por meios digitais. Um dos pontos muito importantes também é obter os dados diretamente da fonte, para não haver aqui interferências de informação e garantirmos que efetivamente os dados que nós transmitimos são aqueles que inicialmente foram revelados. Pontos finais: saber para onde vão os dados e saber o que fazer com a informação. Bem? Estamos a falar aqui do digital, não apenas na transformação digital para que depois se mantenha estático, mas termos aqui um fluxo de informação que efetivamente vá originar algum tipo de reconhecimento ou nos vá trazer algum retorno. E o que é que se ganha utilizando a informação digital? Aqui algumas das vantagens competitivas daquilo que nós consideramos que é importante para ter um sistema de qualidade digital, e estamos a falar de workflows, ciclos de processo mais rápidos e eficientes em papel, seja na difusão de informação, seja também na transferência de conhecimento e na transferência de atividades entre as diferentes áreas. O tratamento dos dados torna-se mais simples e mais seguro do que em papel, obviamente, não é? A revisão e validação dos dados passa a ser automatizada e certificada, eventualmente. Deixamos de ter, como eu falei há bocadinho, tantos trabalhos administrativos de forma a simplificar os processos e os procedimentos. Termos aqui um controle total daquilo que é a rastreabilidade da informação. Minimizar erros e tempo de realização de atividades e algo que eu vou falar bem à frente e vou salientar, que é algo que é relacionado com a satisfação de colaboradores, clientes, fornecedores, basicamente tudo aquilo que é partes interessadas dentro daquilo que é o nosso sistema de gestão da qualidade. E já que estamos a falar de empresas, obviamente o retorno de investimento, está bem? Um retorno de investimento que seja evidente e que seja mensurável. Todos ganham, que é ganha o cliente, ganha o mercado, ganha a empresa. Exemplos práticos que nós devemos refletir naquilo que são as atividades no nosso dia a dia. Uma delas tem a ver com a forma como nós comunicamos, como organizamos a informação,
como processamos e como arquivamos informação. É logo uma das coisas ou um dos ganhos que nós temos com a transformação digital e com a implementação do sistema de gestão digital. Uma outra área tem a ver com a forma como automatizamos tarefas diárias e repetitivas. Uma outra área tem a ver com a forma como as empresas se ligam com os seus clientes, colaboradores, fornecedores e eu costumo dizer com todas as partes interessadas, está bem? Porque há sempre mais alguém que é uma parte interessada naquilo que é a nossa empresa ou a nossa organização. E as organizações passam a gerir os seus negócios baseados em ferramentas digitais disponíveis à distância de um clique. E aqui estamos a falar de indicadores, estamos a falar de, enfim. O que é que as empresas ganham com isso? Também é importante perceber, eu se quero avançar com a implementação de um sistema digital, o que é que eu vou ganhar com isso? E obviamente os ganhos estão sempre dependentes de como é que o sistema de gestão de uma empresa é estruturado, de forma que ele é conduzido e gerido, obviamente. Eu elenquei aqui estes 5 pontos que permitem às empresas perceber como é que, implementando um sistema de gestão digital, eu consigo transformar essa implementação naquilo que é um diferencial competitivo na minha organização. Quais as principais vantagens de implementar um sistema de gestão da qualidade digital? Implementar um sistema de gestão da qualidade digital deve traduzir na implementação de um sistema que traga resultados para a qualidade, meio ambiente, mas também retornos financeiros. De que forma? Redução de riscos e não conformidades. São algumas das áreas nas quais nós conseguimos logo ter evidências das vantagens daquilo que é a implementação de um sistema digital. Além disso, podemos colocar-nos a seguinte questão, que é: a implementação de um sistema de gestão digital pode trazer resultados financeiros? Na minha opinião, pode não, deve. Um sistema de gestão deve ser implementado como se faz com qualquer investimento e, obviamente, traduzir-se em retorno, está bem? Efetivamente trazer retorno também financeiro, mais uma vez estamos a falar do mundo empresarial, mas acima de tudo saber que implementando corretamente um sistema de gestão, isto deve resultar em algo mais do que um mero certificado na parede, devendo sim ser uma importante ajuda nos resultados financeiros e operacionais de uma organização. E vocês perguntam-me, então Diana, mas como? Através da implementação de um sistema de gestão capaz de agregar valor. Tá bem? Ando aqui um bocadinho à volta, mas efetivamente vamos bater sempre naquilo que é o objetivo principal, que é melhorar o desempenho das organizações. Em particular, hoje falamos da aplicação A9001, à norma de gestão da qualidade, mas também é extensível a outras normas. Porquê? Porque já sabemos que há requisitos que são comuns a outros sistemas de alto nível, seja uma 17025, seja uma 14001, enfim, ou todas as outras normas de gestão, está bem? E de que forma é que nós podemos fazer isto, fazendo esta abordagem e fazendo a melhoria de desempenho das organizações? Com algumas atividades e abordando algumas áreas. E aqui estamos a falar da desmaterialização de registros, da documentação da cultura da organização, do facto de nós conseguirmos ter uma visão integral da organização, através de digitalização dos processos, ter indicadores em tempo real que me apoiem à decisão e à gestão da minha informação, monitorizar continuamente a satisfação de cliente. Um outro exemplo é medir e avaliar os resultados de desempenho e eficácia dos processos, por exemplo. Tudo isto para assegurar a melhoria contínua daquilo que é o sistema de gestão da minha organização. Começo agora por abordar os princípios da gestão da qualidade referidos na norma, como eu vos disse no início, e como base introdução ao que eu vos vou mostrar de seguida. De realçar que, reportando a 9001, mais concretamente à edição de 2015,
Esta norma tem como pilares fundamentais estes 7 princípios da gestão da qualidade. Princípios esses correspondem a uma revisão e atualização dos iniciais 8 princípios da gestão da qualidade que passaram a fundamentar as normas de gestão da qualidade a partir da edição de 2000. Acho que é importante também percebermos a diferença entre a evolução das diferentes revisões da norma. Vou-vos mostrar alguns exemplos práticos com recurso ao software QMS Tambidata, também que é o software de gestão da qualidade. Ou seja, a ideia é eu explicar-vos como é que podemos enquadrar os princípios da gestão da qualidade e, mais concretamente, alguns dos requisitos da 9001. Vou abordar o ponto 5.3. Resultados pretendidos deste requisito. A organização e as pessoas sabem quem deve ou não deve, está bem? É sempre importante ter estas duas informações. Fazer o quê? Com que autoridades e quais as responsabilidades. E aqui nós temos uma área que tem a ver com a área da matriz de competências ou quadro de conhecimentos. Diferentes organizações podem ter terminologias distintas. O importante é que a gestão do topo assegure que são definidas, comunicadas e compreendidas as funções, as responsabilidades e as autoridades que são relevantes para o sistema de gestão da qualidade. Uma outra área que tem a ver com o planeamento, e aqui estamos a falar de ações para tratar riscos e oportunidades, em que o principal resultado pretendido é priorizar as atividades e os processos do sistema de gestão da qualidade de acordo com o seu impacto potencial nos resultados pretendidos e aproveitar as oportunidades que se vão apresentando. Bem? O que é que eu tenho para vos mostrar aqui? A nossa área de gestão de risco. Este requisito determina ainda que a organização deve planear as ações, e vocês podem ver aqui duas ações que nós estabelecemos a título de exemplo, as ações para reduzir os riscos e maximizar as oportunidades. Essas ações devem ser proporcionais ao potencial impacto dos riscos e das oportunidades e a organização deve decidir como é que as vai incorporar no desenho dos seus processos. Ponto 7. Aqui vamos falar aqui de várias áreas. Uma das áreas tem a ver com a área dos recursos. Quais são os principais resultados pretendidos? Tem a ver com a própria organização determinar e disponibilizar tudo que são recursos, sejam internos e externos, necessários para a operação e controle dos processos e que garanta a conformidade dos produtos e serviços e, obviamente, a eficácia do sistema. Isso é o principal resultado pretendido com este. Aquilo que a norma nos diz é que a organização deve determinar os recursos necessários, sejam eles diretos e indiretos, como eu já falei, tais como, por exemplo, edifícios e infraestruturas, equipamentos de produção, meios auxiliares de produção, laboratórios, meios de transporte e incluir também, que anteriormente não era tão evidente, tudo que seja tecnologias de informação e sistemas de segurança. A função responsável por manter a aptidão dos recursos deve ter as competências e o acesso aos conhecimentos necessários, ou seja, as atividades de manutenção e operação dos recursos devem basear-se na documentação técnica fornecida, seja pelo construtor ou fabricante, e também com base na experiência e no histórico de utilização. E aqui eu mostro-vos uma área do sistema, onde vocês podem ver aqui a área das manutenções e do planeamento, e onde pode ser necessário definir o programa de manutenção, o plano de manutenção, listas de comprovação ou registros das intervenções preventivas ou curativas. Falando aqui de uma outra área, ainda dentro do ponto do suporte, estamos a falar da competência. E aqui o resultado pretendido é que efetivamente as organizações determinem, adquiram, desenvolvam e asseguram as competências das pessoas necessárias para aquilo que é o bom desempenho e eficácia do sistema de gestão da qualidade. E de que forma? Já sabemos que as pessoas são recursos essenciais para o desempenho do SGQ e a própria organização deve ter em conta a determinação de quais são as competências de que efetivamente necessita no âmbito do seu sistema de gestão da qualidade. Já sabemos que muitas profissões têm requisitos de qualificação definidos por lei ou regulamentação aplicável e é importante assegurar
que são determinadas as competências necessárias para o controlo e a prestação do serviço, está bem? Uma outra área, e aqui até é uma área já bastante mais complexa, que tem a ver com a área da informação documentada. Acima de tudo, os resultados pretendidos é que a organização suporte o seu sistema de gestão da qualidade e o alcance dos resultados pretendidos em informação documentada, controlada e atualizada. Como é que vocês podem gerir isso em termos de gestão documental? Bem, vou fazer aqui um bocadinho um paralelo entre aquilo que é a informação documentada e a gestão documental, ou o conceito de gestão documental. E basicamente o conceito de informação documentada engloba aquilo que anteriormente era conhecido como documentos e registros, daí eu falar em gestão documental também. Acima de tudo, é ter em conta que a organização deve determinar a informação documentada de que necessita para ter um sistema de gestão da qualidade eficaz. No que diz respeito a o que é que a norma nos diz? A norma 9001, a revisão de 2015, define em diversas secções qual é a informação documentada que requer e que a organização deve assegurar. Pois já todos sabemos que compete à organização determinar qual é a informação que vai suportar o seu sistema de gestão da qualidade, em que meio, quais as fontes e quais os formatos. Além disso, o controle da documentação. A documentação do sistema de gestão da qualidade deve ser controlada. Esse controle da documentação deve assegurar que a informação está disponível no local e no momento apropriado e é adequada para o uso pretendido. Como vocês podem ver neste exemplo, basicamente atribuir as permissões ou as responsabilidades da ação a quem de direito. É o próprio sistema que deve garantir isso. Ponto 9, uma outra área. Estamos a falar aqui de avaliação de desempenho. E aqui um dos subpontos que é a monitorização, medição, análise e validação, que são adequados para obter uma informação válida sobre aquilo que é o desempenho do nosso sistema de gestão da qualidade e, obviamente, preocupado com a área de satisfação do cliente. Como é que nós podemos fazer isso? Utilizando, seja a área de gestão de inquéritos, seja em satisfação de cliente, seja em satisfação de colaborador, mas acima de tudo que o desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade seja alcançado na medida em que a organização vai fornecer de uma forma consistente produtos e serviços que satisfaçam tanto os requisitos do cliente, e aqui daí nós falarmos de um exemplo que tem a ver com os inquéritos de satisfação do cliente, sejam requisitos legais ou de forma a aumentar a satisfação do cliente através da aplicação eficaz do sistema. Um outro exemplo tem a ver com a área de análise e avaliação, e o que a norma nos diz é que as organizações devem não só determinar e recolher a informação resultante da monitorização e da medição, mas também analisar e avaliar estes dados com o objetivo de avaliar o desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade e identificar tendências e oportunidades de melhoria. E aqui eu apresentei-vos 2 exemplos de como é que vocês podem retirar informação sobre aquilo que é o vosso sistema de gestão da qualidade. O que é importante? É que estes métodos de análise, independentemente da ferramenta que nós utilizemos, neste caso estou-vos a mostrar uma ferramenta que é a ferramenta de Power BI do nosso QMS, mas acima de tudo é importante termos em conta que os métodos de análise e avaliação que vamos utilizar sejam determinados e que existam registros destes resultados. A avaliação destes resultados deverá ser feita com base na comparação com aquilo que são as referências determinadas pela organização, obviamente sempre no âmbito daquilo que é o sistema de gestão da qualidade. Uma outra área que ainda tem a ver com a área da avaliação de desempenho, tem a ver com as auditorias internas. E aqui o principal resultado pretendido é que as organizações assegurem que são realizadas as auditorias, internas ou externas, apesar daqui do ponto de referir nas auditorias internas, para mim, eu acho que é importante validarmos uma auditoria
no seu todo, seja auditoria interna, externa, auditorias a fornecedores, o que seja, de forma a avaliar a conformidade com as exposições que são planeadas e os requisitos da norma. Importante ir percebendo se o sistema está implementado e se é mantido com eficácia. As auditorias, sejam elas internas ou não, têm por finalidade avaliar o cumprimento dos requisitos que estamos, neste caso, a auditar, que estamos a falar de uma auditoria OMA 17025, que é a norma de acreditação dos laboratórios, mas acima de tudo também a adequação e implementação das políticas de organização. A norma requer ainda, e aqui falando um bocadinho da norma, porque eu estou a fazer o paralelo daquilo que é a norma. A norma requer ainda que a organização defina um conjunto de auditorias, de programas de auditorias, isto é, um conjunto de uma ou mais auditorias que sejam planeadas para um dado período de tempo e que sejam dirigidas a uma finalidade específica. Aquilo que vos estou a mostrar é a área das auditorias do nosso sistema, também onde vocês podem ver isso, podem ver aí a questão do programa onde têm a visão da previsão e das datas, mas ainda mais importante é vocês perceberem qual é a frequência das auditorias, quais são os métodos, as responsabilidades envolvidas, as pessoas envolvidas também, e aqui estamos a falar de auditores e de auditados, e também os requisitos do planeamento e da emissão de relatórios. Tem aqui uma área de auditorias que vos vai permitir também o acompanhamento do cumprimento de cada um dos requisitos que são definidos, sejam elas auditorias normativas ou não. Corrigir, investigar as causas e tomar ações para prevenir a recorrência, obviamente assegurando a melhoria contínua daquilo que é o sistema. Com esta área, que é a nossa área de constatações do software, o que é importante realçar? É que as não conformidades podem ser detectadas interna ou externamente, podem ter origens em reclamações de clientes, podem ser identificadas no controle das saídas não conformes dos processos, dos produtos, dos serviços, podem advir de auditorias internas ou externas, ou seja, vocês terem a capacidade de gerir toda a informação que vos vá potenciar algum tipo de não conformidade ou de ação corretiva ou preventiva, está bem? Por fim, e ainda falando da melhoria contínua, fomos falando aqui desde o início no ciclo que é a implementação de tudo que é a era digital. Obviamente o objetivo final é nós termos aqui um processo ou um sistema de gestão da qualidade que nos vá permitindo a melhoria contínua. Efetivamente o principal resultado pretendido é mesmo esse, é que as organizações melhorem continuamente o desempenho, a adequação e a eficácia daquilo que é o sistema de gestão da qualidade. E aqui eu mostro-vos apenas, há diferentes formas de o fazer de forma digital, está bem? E aqui mostro-vos apenas um exemplo de uma área que vocês com o QMS podem gerir de forma a que vocês definam a vossa melhoria contínua como atividades que sejam recorrentes com vista a incrementar o desempenho, está bem? Definindo sempre, obviamente, resultados que sejam mensuráveis para cada uma das atividades que vocês consideram ser importantes para a vossa melhoria contínua. O que eu vos queria passar é que a implementação de um sistema de gestão da qualidade digital, como vocês puderam ver, não é mais do que um culminar de uma adaptação dos sistemas da qualidade ao mundo digital, tentando ir de encontro às necessidades e expectativas das empresas, dos colaboradores, dos fornecedores e os demais intervenientes naquilo que é o nosso contexto dinâmico. Obviamente já sabemos que todo um sistema de gestão da qualidade por vezes torna-se complexo, mas é inserir aquilo que é a complexidade do nosso dia a dia no mundo digital em que nós já nos encontramos. Mais uma vez, da minha parte, eu agradeço pelo tempo que me despenderam para me ouvir. Espero vê-los em breve. Espero que todos se encontrem bem e até breve. Obrigada.